Está no ar a CEO TV Podcast, o seu canal de empreendedorismo e negócios. Hoje, numa tarde especial aqui em São Paulo, nós temos aqui mais que uma convidada especial, uma pessoa iluminada, uma pessoa que é uma amiga e uma pessoa que tem uma energia muito positiva. Admiro muito o perfil dela na internet, que sempre está trazendo uma positividade pelas manhãs, com um conteúdo que é muito denso, conteúdo tributário, o conteúdo de compliance. E Verônica tem uma experiência muito vasta, trabalhou em várias multinacionais e ela tem o poder na internet de simplificar esse conteúdo tão denso que é soltado pela Receita Federal e pelos órgãos regulatórios do Brasil para uma linguagem que você, estudante de direito, você, estudante de contabilidade, que está querendo iniciar neste mundo tributário tão complexo, isso se torne palatável, se torne possível para você. Então eu vejo que esse é um caminho que a Verônica tem feito muito bem e vai aqui, a gente vai trocar uma ideia, vai conversar aqui, que é uma pessoa muito querida e muito especial que está aqui conosco. Verônica, boa tarde. Boa Tudo tarde. bem? Prazer ter você aqui conosco. Prazer é meu, tô super feliz. Sensacional. Você disse que a minha energia é boa, a sua é muito melhor, por isso que a gente se dá bem, né? As pessoas com energia boa, ó, atrai. Atrai, né? A gente, nesse ramo tributário, né, é um ramo bastante específico, né? E aqui em São Paulo, a gente vai cada vez mais estreitando os laços, conhecendo as pessoas, né? Agregando as pessoas, porque nessa área ninguém sabe tudo, né? Não. A gente só sei que nada sei nesse Quem universo sabe tem alguma coisa. tributário, né? E você tem uma trajetória muito legal nas empresas. Queria que você falasse um pouco da sua trajetória profissional. Você me comentou aqui que trabalhou na UI, né? Trabalhou na Bayer. Tem atividades acadêmicas aí bastante efusivas e faz muita coisa. Não sei como você também consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Também é dona de é uma empreendedora, né, do ramo hoteleiro, né? Exatamente. E são várias frentes aí. Seu esposo trabalha nessa frente também de alimentação, né? Empreendendo também em alimentação. Então é muita coisa para uma mulher só administrar. Então a gente quer ouvir um pouquinho aqui essa história sua aí. Como foi teus primeiros passos aí? Vamos lá, ó. Eu gosto de falar de uma fase antes de eu entrar na faculdade de Direito. Eu entrei na faculdade, eu sou formada pela PUC aqui de São Paulo, em Direito, e sou formada em Contabilidade pela FIPECAF. Antes dessa fase de eu entrar na faculdade, eu já trabalhava, eu sempre trabalhei. E eu gosto de falar dessa fase porque nesta fase eu tive algumas habilidades que hoje, na minha carreira como tributarista, são muito úteis. Por exemplo, você fazer mais com menos, você resolver problemas de forma criativa, você não se deixar abater quando vê alguma dificuldade, lidar com pessoas. E quando eu entrei na PUC, eu fui bolsista lá, eu fui uma das primeiras turmas do ProUni. Antes de entrar na PUC, eu trabalho desde sempre, não vou nem listar tudo que eu fiz, mas antes da PUC eu fazia 5 anos que eu trabalhava em um motel. Caramba! Um motel, ó, pensa num motel bagunçado, fularinho, como diz lá no interior. Então eu trabalhava lá nesse motel. E como acontece em um motel muito barato, ele existe até hoje, inclusive, viu? Fica na Avenida Interlagos, acho que custa R$40 para dormir a noite inteira lá. Eu tive que aprender muito a lidar com pessoas diferentes e às vezes pessoas que estavam alteradas, resolver perrengue. E isso foi muito útil na carreira tributária e agora eu vou para a fase de como que eu achei o tributário, como que foi isso para mim. Neste motel, eu trabalhava à noite. Então, o que acontece no motel é que até certo horário as pessoas estão acordadas, depois elas dormem, não é mesmo? E eu tinha que ficar acordada porque eu trabalhava lá, então eu lia muito. Eu aproveitava para ler demais, eu lia bastante nas madrugadas. E aí eu soube que existia o ProUni, fiz a prova do Enem e fui fazer, e fui bem e consegui uma bolsa de 100% na PUC aqui de São Paulo. E o tributário entrou na minha vida muito sem querer totalmente. Eu entrei na PUC, eu ainda estava no motel, eu ia para a faculdade, eu estudava de manhã.
Então eu ia para a faculdade sem dormir. Eu trabalhava no motel à noite, né? Quando os clientes dormiam, eu aproveitava para ler muito. Então, quando eu fiz a prova do Enem para conseguir uma bolsa, eu fui muito bem. E foi até uma surpresa para mim. Eu não imaginava que eu iria tão bem assim. Porque eu já tinha terminado os estudos, já fazia mais de 5 anos. Eu tinha 23 na época. E eu terminei o segundo grau com 17. Então, fazia 5 anos que eu... quase 6, né? Que eu não estudava nada. Bom, e chegando na PUC, eu ainda trabalhava no motel, estudava de manhã. Então, eu ia sem dormir. E era interessante, porque a minha estratégia para vencer o sono, na verdade, eu não vencia o sono, eu cochilava. Eu sou muito... Tem professor que no final da faculdade falou assim, Verônica, como que você passou? Você ia bem nas provas, mas você dormia demais. Bom, o que eu fazia? Eu gravava todas as aulas e eu assistia no trânsito, no caminho de ida e volta. Então, por isso que eu sempre assistia as aulas e eu ia melhor do que os outros, porque eu assistia de novo perto das provas. Resumo da ópera. Passou alguns meses, acho que quase no final do primeiro ano, eu comecei a mandar vários currículos. Porque eu queria trabalhar na área. Eu falei, poxa, eu tô na PUC, não sei nem por onde começa a ser advogado, eu não conhecia tributário, não conhecia área nenhuma do direito. E aí comecei a mandar 800 milhões de currículos, um monte de currículo, e quem me chamou foi um escritório de tributário. E eu fazia contencioso tributário. Foi acidental, então. Foi totalmente acidental. E o que o tributário me cativou nesse primeiro momento, vai entregar a minha idade, estou com 41 anos. Houve um tempo em que tudo era físico. E eu fazia contencioso tributário. Então, todos esses fóruns de São Paulo, região metropolitana, eu já fui. Para pegar processo, para tirar cópia, para falar com o juiz, tentar uma liminar. E aí, as minhas habilidades... Olha só, gente, às vezes a gente subestima a nossa história. E é na nossa história que está o nosso maior poder. E eu lembro que eu me destacava dos outros estagiários porque eu circulava melhor nos fóruns. Eu conseguia conversar melhor. Eu conseguia melhor que deixassem eu ver o processo, liminar. Eu sabia lidar com as pessoas, que nem sempre são amigáveis no fórum, certo? E eu lembro que tinha outros estagiários que... Como assim? Eu cheguei lá, ele não me deu atenção e me tratou mal. E eu não me abalava muito com isso. E eu também não me abalava quando eu tinha que ir para lugar muito longe. Era ônibus, não tinha Uber nessa época. E mesmo se tivesse, não tinha orçamento para pagar Uber para estagiário. É assim que é a vida. Então, o contencioso foi a minha porta de entrada no tributário. E a minha habilidade de lidar com gente, com perrengue, em lugares distantes, com pessoas às vezes antipáticas, fez eu me dar muito bem nesse começo de tributário e eu amei o tributário, porque eu sou uma pessoa muito inquieta, tenho dificuldade com rotina, me ver nervosa eu tenho que fazer a mesma coisa todos os dias. E em tributário não tem rotina, você sabe disso, né? Exatamente. Não tem rotina. Então esse foi meu começo em tributário, em contencioso. Depois disso eu percebi que quem faz consultoria, né, eu sou uma pessoa ambiciosa, bastante. Eu percebi que a galera de consultoria se vestia melhor, ganhava mais, tinha acesso às pessoas de alto escalão das empresas que a galera do contencioso não tinha. Porque a consultoria tributária nada mais é do que você trabalhar um passo antes de dar o problema. Você ajuda o seu cliente a estruturar uma operação do ponto de vista tributário da forma mais inteligente, não é? Você ajuda o seu cliente no negócio, você é um parceiro de negócio. Então, o seu contato é com o CFO, com o presidente, com a diretoria, com a galera de negócio ali das empresas. E eu olhei assim e falei, gostei dessa vida. E foi aí que eu fui fazer a faculdade de contabilidade também, porque eu sou uma pessoa prática. E eu fico pensando, poxa, se essa pessoa ganha melhor do que eu, está numa posição que para mim interessa. O que ela tem, que eu ainda não tenho e como eu posso buscar? E eu percebi que o conhecimento contábil é importante para isso. É a linguagem que o empresário compreende. E aí fiz a faculdade de contabilidade e fui trabalhar em consultoria e foi aí que vieram as multinacionais. Não é? Isso você deu um passo muito grande em relação à maioria dos tributaristas, porque hoje a gente vê um cara muito bom na parte de contabilidade, que esse cara normalmente quando se destaca numa empresa dessa como uma UI, uma PwC, uma Big Four da vida,
Se o cara é bom em contabilidade, ele tende a ir mais para a carreira do audit, do auditoria, e não sabe nada de tributário. O cara que permeia no tributário, que acha que sabe bastante, né? Ele normalmente é advogado, né? E às vezes não conversa o contábil com o tributário, isso é um diferencial muito grande seu de conseguir fazer essa interseção do mundo contábil com o mundo tributário, porque eu vejo que hoje, principalmente, a contabilidade é uma ciência muito mais interpretativa do que de cálculo, que era da minha época que eu fiz a minha faculdade, era cálculo, era bater balanço, chegar no resultado. Hoje não, hoje com os CPCs, acho que uma prova de contabilidade tem muita coisa que pode explorar, né, de interpretação, né? Interpretativa, perfeito. Isso te ajudou muito, né? Só ter esses dois mundos na cabecinha aí, né? Demais, ajudou demais. A minha experiência em contencioso me ajudou demais quando eu virei a chave. E é por isso que eu consegui migrar de contencioso de escritórios. Eu trabalhei em escritórios, na minha época, o escritório que eu trabalhava, que era o Tosini, ele tinha 500 advogados. Hoje em dia deve ter crescido bastante, muito mais que isso. E eu consegui migrar para uma empresa de consultoria, a UI, por conta dessa minha dupla formação e dessa experiência. Tozinho, você chegou a trabalhar lá com a Ano Tume? Trabalhei, eu era do time dela. Ah, era? Puxa vida, Ana Tume, a Camila Tapias. Puxa vida. Ana foi uma das primeiras pessoas que fez o podcast aqui na pandemia online, e eu vou chamar a Ana para fazer uma reverberação aqui nesse momento aqui. É uma pessoa adorável, eu gosto muito dela. Inteligentíssima. E eu sou muito grata, aproveitar para agradecer publicamente a Ana e a Camila, que eram as sócias da minha época. Elas me acolheram profundamente numa fase em que eu estava migrando de casos médios para casos de 200 milhões. E isso também é muito interessante, essa mão na carreira, porque você pode ficar ali. Se alguém não quer fazer um translado de family office ou pequenos cases, pequenos clientes para grandes cases, você fica ali. Porque no escritório desse de 500 pessoas, o que não falta é gente boa para você selecionar microscopicamente. Não, esse caso desse grande ticket vai ser você. Então é um presente também, né, que essas oportunidades, né? Sou muito grata, as duas. E aí, a partir daí, eu saí do Tosini, eu fui para Ernest, porque grande escola também. Eu fiz a faculdade de contabilidade, eu ainda estava no Tosini, né? Eu falei, mas eu preciso de um lugar que eu coloque a mão na massa, que eu veja as coisas de um outro ponto de vista. Daí vem minha natureza inquieta, né? Pois é. E aí fui para Ernst Young e fui muito feliz lá. Você já foi de Big Four, né? O outro vale 10. Trabalhei na UI também. Uhum. A minha história na UI foi muito bonita. Foi um breve período, 1 ano e pouco, mas eu adorei trabalhar na UI. Eu era cliente da UI e aí eles me tiraram da empresa que eu trabalhava, que era um banco, e fui trabalhar na UI. Mas fui muito feliz lá, uma empresa sensacional. Saí de lá porque fui convidado assim para a Price e aí me identifiquei nesse momento lá mais na Price. Mas a UI até hoje eu tenho um carinho muito grande. É uma empresa sensacional que todo jovem pudesse passar na UI. É uma empresa que no início é muito, muito legal. Eu entrei lá como gerente na UI. Ah, eu entrei como gerente também. Não é tão comum, né? Eu entrei como gerente. As pessoas entrarem já como gerente. Olha que legal. Tá vendo? Olha, é uma coincidência que temos de carreira. Mas eu achei uma empresa sensacional, a UI. Assim, muito leve de trabalhar e tal. A Price eu senti um pouco mais de... A marcha era mais cadenciada naquela época. Hoje tá mais soft, né? Mas na época a Price usava gravata. Existia ainda um mise-en-scène de formalidade maior na PwC do que na UI. Mas são duas empresas maravilhosas. Tem muitos amigos na UI. Na UI e na Ernst. Na UI e na PwC. Sensacional. Que maravilha. E depois da UI, daí eu migrei para multinacionais. Eu saí da UI também porque fui convidada para trabalhar na Bayer. Caramba. E aí tive que me reinventar novamente. Olha que virada na tua carreira. Trabalhou em prestação de serviço, depois no escritório de advocacia, consultoria e depois veio pro lado do cliente, que você já tinha atendido como advogada. Isso. E já tinha atendido como consultora. Perfeito. Olha que riqueza. E eu sou muito grata por essas minhas fases de carreira, porque eu não teria a visão ampla que eu tenho hoje sem ter passado por esses lugares. Eu lembro de uma história quando eu trabalhei em 3 multinacionais.
Uhum. Eu trabalhei na Alstom, mas eu era emprestada. Em Big Four é normal isso, né? Exato. Te empresta para ficar dentro de um cliente. Staffelone. Então eu fui para a Alstom, foi minha primeira multinacional. A Alstom era de que mesmo? Não sei que nem É uma empresa de infraestrutura. É, infraestrutura. Trem, tá andando de trem, de metrô, provavelmente a Alstom que construiu. Uma empresa francesa sensacional lá. A head de techs, inclusive, é a Ace-Price. Quem é? É a... Ai, agora eu esqueci o nome dela. Mas Tudo ela é bem. Ace-Price. Esqueci completamente. E pior que ela, quando eu estava emprestada lá, eu fiquei cobrindo a vaga dela. Aí quando ela foi contratada, eu passei o trabalho e voltei. E logo depois eu fui para Bayer, Johnson, e hoje empreendo. E eu sou muito grata porque quando eu fui para a empresa eu tive que virar a chave novamente. Eu fiz os projetos já para Bayer na Price. E a gente brincava, se é Bayer, é bom. Se é Bayer, é bom. Verdade. Isso era uma brincadeira que a gente tinha dos próprios projetos que a gente fazia para Bayer, né? Bayer, esse ditado é muito forte. Se é Bayer, é bom. E lá para os funcionários tinha um ditado que era assim, você e Bayer é bom. Que Bonitinho, né? bonitinho. Uma empresa sensacional também. Sou extremamente grata. E a última multinacional que eu passei foi a Johnson. Caramba! Então, peraí, deixa eu voltar aqui para essa câmera do meio. Então, você trabalhou em empresa alemã e empresa americana, né? E francesa, que foi a... Em francesa, né? Puxa vida. A Johnson é a Johnson Diversey ou a Johnson Johnson? Johnson Johnson. Johnson Johnson. Então, você trabalhou nas grandes empresas da galáxia aí, né? Sim. Sou muito grata por isso, né? Que bom, uma vasta experiência, hein? Sim. E na Johnson, qual era o seu task lá? Na Johnson eu era gerente também. Eu cuidava de todo o contencioso estratégico da empresa, mas a gente também fazia toda a parte de consultoria, a pessoa do contencioso também estava. Porque contencioso nada mais é do que alguma operação que deu errado e desaguou em um contencioso, em uma briga tributária. Então, no fundo, eu fazia o contencioso, mas participava de todas as reuniões de consultoria também, novos projetos, compliance também. Então, nesse momento da Johnson, você já estava voando, você já estava com a cabeça, consultoria, auditoria, Sim. Advocacia, cliente, empresa, então estava com o ciclo bem amplo já na sua cabeça, né? Sim, eu estava numa fase bem madura da carreira. Bem madura, né? Bem madura de carreira. De network, de posicionamento, porque em Big Four também tem uma coisa que não tem preço no Big Four. A gente aprende duas coisas: a se posicionar em termos de sociabilização empresarial, como se portar numa reunião, como você acalmar seu ânimo educadamente para que você fale verdades que nem sempre o cliente vai gostar, mas de uma forma educada, né? Aprende a se vestir melhor, que na Big Four tem um espelhamento muito legal disso, né? E além da troca de conhecimento, que você está em contato do melhor conhecimento, sempre mais atualizado, né? Sim. É uma experiência que, todas as experiências que eu tive profissional, acho que Big Four foi uma das que eu mais, assim, achei interessante para a vida, assim, né? A melhor para mim foi trabalhar na cervejaria. Adorei esse ambiente de cervejaria. Trabalhei nesse Skin Cariol há muitos anos. Mas a Big Four é porque você vê tudo, né? Você vê um pouquinho de tudo. Te dá uma amplitude que nem outro lugar dá. E com muitas ferramentas, né? A Big Four tem ferramenta tecnológica, ela tem geralmente uma biblioteca de conhecimento interno que obtém acesso, e você tem acesso a pessoas com conhecimento acumulado muito grande. Eu lembro que a gente não passava perrengue. Alguém já pensou... Sempre tinha alguém para conversar sobre algum perrengue tributário. Alguém já fez algum relatório próximo do que você tem já foi feito, né? Além do conhecimento global que você consegue, né? Eu acho que um dos grandes erros, eu olhando hoje para o trem da minha vida, os vagões que ficam lá para trás, foi não ter explorado melhor o network internacional que a Big Four te dá. Eu explorei pouco isso, né? Talvez que na minha época era muito focado no negócio de resultado, vender, bater meta. Então você, quando vai para essa vibe de ou eu bato o meu budget ou eu tô fora, tudo vira secundário, né? Isso termina não sendo bom, porque você tem muita coisa ali boa. Hoje talvez a coisa esteja mais equilibrada, né? Mas na minha época era complicado, porque você fazia o projeto, você vendia e você era o contas a pagar e receber. Na minha também. Na sua também? Você tinha que controlar os custos, as receitas, gerenciar as pessoas
E ainda tinha que correr atrás Dar de novos cliente, vender. Então era algo que eu me vi quando eu entrei na Big Four muito mais como um técnico. Uhum. E, assim, eu cheguei num momento muito bom técnico. Foi uma carreira assim parecida com a sua. Eu vim do mercado e aí agora eu vou explorar o meu conhecimento aqui. Eu chego aqui agora, tem que vender. Cara, como assim vender? Não tem uma área comercial? Não, tem que vender. Então isso me incomodou um pouco, mas fui muito feliz lá. E aprendi, porque isso me fez o quê? Eu não sabia vender. E na Big Four eu aprendi a vender. E a coisa mais importante para um ser humano, se botar para mim, né? Das 5 coisas importantes no ser humano, se eu me botar em foco aqui, uma delas eu diria que é saber vender. Você se vende todo dia, se vende uma coisa no seu relacionamento marido e mulher, você vende uma ideia. Quem não sabe vender, somente no mundo de hoje, no mundo digital, vai passar um sufoquinho. Alguma hora da vida vai passar um sufoquinho, né? E a Big Four me ensinou isso a vender. A mim também, viu? Foi uma virada de chave. Muita dificuldade, refletir. Eu acho que eu sou um mau vendedor até hoje. Eu mudei um pouco a minha percepção do que é venda a partir de uma Big Four. Na minha cabeça, venda nada mais é do que um relacionamento. O cliente compra de você porque ele confia em você, confia no seu trabalho. E confiança nada mais é do que um relacionamento genuíno por um tempo suficiente. Então, no fundo, qualquer relacionamento que a gente tenha, no fundo é uma venda. Olha só, que bacana. É uma venda. Esses dias eu dei um exemplo, eu fiz uma live falando de vendas. Eu falei, você já paquerou alguém? Ou já foi paquerado e depois você conseguiu ficar com a pessoa? Foi uma venda. Você vendeu a sua melhor versão, ou a pessoa vendeu a melhor versão para você. Né? E venda é uma coisa boa. A gente que é criado para dizer que não. Eu dei um outro exemplo na minha live. A gente, se não comer, morre, correto? Sim, correto. Então, quando um supermercado vende pra gente os alimentos, ele está nos ajudando. Então, venda nada mais é do que criar um relacionamento genuíno por tempo suficiente e ajudar aquela pessoa a resolver um problema que ela tem. Olha que coisa linda. Isso que é uma venda. E aí, a partir daí, isso me fez olhar a venda de um jeito mais leve. Era assim que eu fazia na Ernest. Eu buscava sempre criar um relacionamento com os meus clientes. Mesmo quando eu não estava com nenhum projeto deles, como você está, fulano, fulana, ia para os eventos, mandava e-mail, mesmo sem ter nenhum projeto. Você conseguia fazer isso, né? Eu conseguia um pouco, sabia? Não era menos do que eu gostaria. Interessante. Mas foi uma virada de chave que a Big Four me deu. Que bom. Principalmente a UI, né, que foi a que eu trabalhei. E você trabalhava na UI aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Ficava aqui na JK. Ah, que legal, hein? E na minha época era presencial. Eu saí de lá no começo da pandemia, então minha experiência lá foi toda presencial. Foram só 3 meses da pandemia, porque daí, na pandemia, eu saí e fui para Bayer. Ai, que bom. E ficou quanto tempo lá na Bayer? Na Bayer eu fiquei 3 anos e pouco, quase 4. Eu sou ruim para fazer conta, mas 3 anos e uns quebrados. Bastante então, né? Fiquei um tempo bom lá. Fui muito feliz naquela empresa, viu? E essa virada de você... que você estava numa posição muito privilegiada, já ter esse background todo da tua carreira bem estabelecida e decidir largar tudo isso aí, né? Porque assim, você chegou no patamar dos sonhos de todo mundo. As melhores empresas, já vindo de currículo de grandes empresas, então assim, era ficar ali para se aposentar. E por que você decidiu essa aventura de empreender? Eu sou professora também de tributário. Faz bastante tempo. Eu sou professora do Mackenzie, sou professora da minha própria formação, a formação tributarista da IX. E eu ensino tributário com base em 3 pilares. E o primeiro não é tributário. O primeiro é autoconhecimento. Depois que vem tributário e depois contabilidade. Tudo isso para te dizer que eu comecei a me conhecer muito profundamente. E eu percebi alguns valores que a Verônica tem, que para mim é importante. Um deles é a liberdade. Opa! Eu sou casada com o Luiz faz 3 anos. Eu casei um pouco tarde, talvez se for pensar na média aí. No que a sociedade impõe, né? Com 41, eu casei com 38. E eu não queria casar. Nunca foi um sonho. Porque eu sempre achei que o casamento ia tirar a minha liberdade. Eu sou muito livre. Eu gosto de ir e vir. Não sou muito boa de dar satisfação. Sou péssima para dar satisfação. Então, esse valor liberdade, eu sempre tive, desde pequena. Eu saí da casa do meu pai com 15 anos.
Você tem a impressão, só falando um pouquinho só de casamento, você tem a impressão que quanto mais tempo você fica sem casar, mais difícil é casar, porque você já constrói suas manias, sua Isso. casa, seu espaço, Aham. essa liberdade de ir e vir, Exato, o exato. casamento muda tudo isso. Mas por que que dá certo com o Luiz? O Luiz não me enche o saco. Ele não pega no meu pé. Caramba. Luiz, eu vou voltar para casa só sexta. Este homem, eu volto, ele, eu não fico recebendo mensagem onde você tá, o que você tá fazendo. Tem pessoas que até gostam, e eu Sim. não gosto. Não gosto. Se eu tiver que ficar até tarde em algum evento, é tranquilo, não tem reclamação na minha casa. Então, por isso que eu dou certo. E aí, a minha decisão de empreender foi pautada nisso também. Porque o mundo corporativo dos sonhos, ele é ótimo para as pessoas que querem seguir as regras do mundo corporativo. Sim. E o mundo corporativo tem muitas regras. Você não vai ter liberdade de agenda, pelo contrário, a sua agenda vai ser tomada pela empresa que você trabalha. Você não vai ter liberdade de fala, não são todos os lugares que você pode falar, não é tudo que você pode falar, percebe? Então isso te trava um pouco. Você escreve um artigo, deixa eu botar aqui em foco, você escreve um artigo dentro de tudo que você estudou, sua formação. Ah, não, alguém tem que revisar, tem que ver, Exato. tirar isso, tirar aquilo. Peraí, cara. Exatamente. Eu senti um pouco isso, né? Você passa um e-mail, às vezes alguém quer olhar o seu e-mail. Exatamente. Então, isso que assim, particularmente me implodiu nesse modelo de que eu me sentia, eu tinha essa característica também, eu já morei morado no exterior, trabalhei fora, trabalhava com uma chefe com muita confiança, que eu viajava a vários países, também sem dar muita satisfação, sempre como gestor. Então na Big Four me senti um pouco assim, é sensacional, mas não era para mim. Eu vi o mundo perfeito ali, cara, o errado sou eu que não tenho algumas características aqui de convívio, é um sistema mesmo, né? Mas achei sensacional o modelo lá. A gente tem muito em comum, né? É perfeito, mas não era perfeito para Exato. mim naquele momento. Talvez em outra vida, do futuro, hoje eu teria uma outra cabeça jogando em Big Four. Totalmente, teria uma outra cabeça. Mas eu fico feliz de ver gente que foi trainee meu, ou que foi sênior, hoje é sócio de Big Four. Eu acho que deu certo. O perfil dela se adequa. Deu certo, né? E aí você tem que se Feliz. conhecer para você decidir Isso. se você quer. Achei muito interessante essa sua questão do tributário começar com autoconhecimento. Sim, porque assim, o tributário é tão amplo. Você pode fazer tantas coisas. O tributário tem espaço para quem é analítico, que gosta de planilhas. Eu, por exemplo, não gosto. Eu sou tributarista, vai fazer 17 anos. O meu nível de matemática é básico. E eu vejo esses mitos do tributário. Tem que saber matemática, tem que ser muito bom de planilha. Tem espaço para essas pessoas também. E tem espaço para pessoas como eu. Eu sou das pessoas, eu sou comunicativa. Eu sou Interpretativa. da interpretação do texto, de falar. Não gosto de rotina, percebe? O tributário atende todos os perfis. Quem gosta de contencioso, quem gosta de consultoria, todos os perfis ele atende. Quem quer empreender, quem quer um salário fixo por mês, quem quer escritório, todos os perfis. Mas você tem que saber qual é o seu. Por isso que eu vejo, às vezes, pessoas que estão frustradas, porque não pararam para conhecer o que é mais importante no mundo inteiro, que é a gente mesmo, o meu perfil. O seu perfil, o seu perfil. E foi isso que eu fiz. Falei, o que eu quero da minha vida agora? Eu lembro que foi quando eu fiz 40 anos. O que eu vou fazer? O que eu quero de verdade? Eu quero liberdade. Tanto que eu nem moro mais em São Paulo agora. Eu moro na zona rural de Cunha. Puxa vida. Percebe? Isso eu nunca conseguiria no mundo corporativo. Eu não conseguiria a liberdade de ir pro podcast que eu quero, a hora que eu quero. Se você trabalhasse, por exemplo, na UI, para você vir aqui como uma gerente, sei lá, sênior, diretor ou sócio, você ia ter que pedir 10 mil 10 mil autorizações. autorizações de A, de B, de C, não pode falar disso, não pode falar o nome da empresa, né? Que também é uma salvaguarda grande de você chegar aqui, não, quem falou foi Verônica da UI, que aquilo é daquele jeito, né? É diferente, não é mais Verônica que tá falando, é o UI através da Verônica no podcast. É complexo isso, né? Para quem tem espírito livre, o meu espírito é completamente livre. Mas eu acho que mudou muito hoje o ambiente de Big Four, viu? Pós-pandemia, eles estão muito diferentes, estão soft, não tem mais gravata, usa calça jeans, a diversidade está muito mais, assim, acho que em pauta ali, né? Eu acho que tá diferente, eu acho, né? Que tá diferente. Eu imagino que sim. Eu acho que tá Eu diferente. vejo das pessoas que eu conheço que ainda trabalham lá. E essa mudança também que houve de rede social da pandemia para cá,
Deixa eu me botar aqui, tô falando aqui. Essa mudança inteira aí da rede social, todo mundo virar um comunicador, isso pro tributarista foi uma mão na roda, né? Porque era a nossa inserção no mercado, normalmente era numa reunião presencial, alguém te vê de terno e gravata ou numa posição de uma palestra, né? Hoje você dá sua palestra no Instagram, na Exato. sua live, as pessoas consomem aquilo lá, passando no seu feed, quando tá no trabalho, puta que interessante, vou seguir e vou ver depois. Como que isso mudou tua carreira? Né? Porque a minha, eu venho transformando também a minha carreira aí também com questão de rede social, ainda não consigo fazer full as coisas que eu gostaria, mas é uma coisa que eu acho muito positiva, muito legal, que dá muito retorno. O que é que você poderia nos dizer disso? Existe uma coisa que eu gostaria de ter ouvido no comecinho da minha carreira, quando eu entrei na faculdade. Gostaria muito de ter ouvido isso. E é isso que eu ensino também quando eu vou falar de tributário. Falo para as pessoas, construa a sua reputação, o seu nome. E não o nome da empresa, o seu. O seu nome. Verônica Magalhães. Certo? Então, e aí, eu percebi isso quando esse espírito livre começou a aflorar. Eu falei, tá, tudo tem seu preço. Se você quer ser livre, você vai ter que correr atrás de clientes, você vai ter que correr atrás de dinheiro, você vai ter que pensar como que você vai pagar os boletos. Então, e aí uma coisa que eu sempre fiz, né, de uns anos para cá, eu tinha muita educação financeira, então eu sempre tive mais de uma fonte de renda. Por isso que eu sou professora, eu sempre conciliei ser professora com o trabalho corporativo. Por quê? Além de ser professor tem uma vantagem, você tem que estudar sempre. Sempre, todo santo dia. Eu dou mentoria na minha formação 2 vezes por semana para os alunos, onde eu levo as atualizações tributárias. Não brotam na minha mente. Coisa nova eu tenho que estudar. Tua formação, que mestrado? É um curso livre. É um curso livre. Eu chamo de formação tributarista da EX porque não é um curso só. Na tua formação acadêmica? A minha formação acadêmica? Além da graduação? Eu tenho as 2 graduações, 2 pós-graduações e o mestrado, eu tranquei o mestrado. Preciso terminar. Eu fiz todos os créditos e não fiz a dissertação. Em contabilidade, não foi em... Mas é mestra, então. Contabilidade. Não, falta Só a dissertação, né? o canudo, mas é mestra. Fez tudo. Fiz os créditos, mas falta isso. Bom, resumo da ópera. A rede social me trouxe uma porta para eu construir ainda mais a minha marca pessoal. Para eu aparecer para o mercado. Hoje, por exemplo, eu estava em um evento tributário antes daqui e várias pessoas me conheceram. Por quê? Eu já te vi. Já vi algum conteúdo seu. Olha que negócios que surgem pela internet. Então, o tributário me deu voz de uma forma muito ampla e não depende da minha presença física. Eu faço as lives do interior de Cunha. Pois é. Você sentiu quando você... Por exemplo, eu tive uma pessoa, quando eu tinha 19 anos, eu trabalhava na empresa de sistema, ele falou uma coisa pra mim, até morreu já essa pessoa. Ele era gerente de um atacado inteiro. Ele fez assim, nunca deixe a empresa ser maior que você. Quando a empresa, você é Rodrigo da GCF, nunca se apresente assim. Que eu cheguei com 19 anos, eu sou o Rodrigo da GCF. Ele fez, você não tem sobrenome não? Você tem que chegar assim, eu sou Rodrigo Anegues, que trabalho na GCF. E não chegar dizendo que é Rodrigo da GCF, porque senão você vai ser a GCF e não vai ser Rodrigo. Eu aprendi isso quando eu tinha 19 anos com esse cara e gravei isso, nunca deixe a empresa ser maior que você. Eu vejo muita gente quando passa numa carreira dessa de grandes empresas, né, corporativas como Big Four, essa pessoa é ligada ao DNA do Real Madrid ou do Barcelona. Se sair dali, não joga mais em lugar nenhum. Não joga no Flamengo, não joga no Fluminense, nem no Palmeiras, nem pouco no Corinthians, porque ele é fulano, é Verônica da UI. A gente começa a ver a vida quando sai. Exatamente. Que aí você é recebido pelo seu sobrenome, por quem você é, e não pela... Você sentiu isso nessa sua virada? Como foi essa tua virada de não ter esse crachá pesado de Real Madrid nem de Barcelona? Eu senti isso quando eu obtive o primeiro crachá de multinacional e quando eu deixei. Eu lembro que nem foi na Ernst Young, foi nas multinacionais. Quando eu entrei na primeira, eu atualizei meu LinkedIn.
Brotou tô na empresa agora, tô na Bayer, tô na Johnson. Brotou no meu celular mensagem de pessoas que eu não via há anos. Não tinha nem Verônica, tudo bem? Vamos tomar um café, vamos para um evento, vamos não sei o quê. Você chega nos eventos, você é muito bem tratado, é convidado para dar palestras. É uma coisa linda. Isso mexe com o ego da pessoa se a gente não ficar esperto. Saí, perdi o crachá. Isso aí é assim, ó. Verônica, potencial serviço, potencial cliente, minha amiga aí. Exatamente. Verônica vai abrir as portas para eu fechar um contrato aí nessa grande empresa. Chega o cifrãozinho brilha no olho, né? E quando sai? Perdi o crachá. Os convites rarearam. O tratamento já não é tão atencioso quando você chega nos eventos. Oi, tudo bem? Você é de qual empresa? Eu sou da Magalhães Consultoria? Então tá bom, tchau. Né? E vai tomar o café. É assim que é a vida. E isso é bom pra gente ter em mente que... Você é uma das poucas pessoas que teve coragem de falar isso aqui, né? É? A gente, off câmeras, eu tinha falado um pouco isso aqui, que eu senti também bastante isso, mas parabéns pela sua Mas é assim que é. coragem. Assim é que é a vida, Se né? a gente souber disso desde cedo, a gente deixa a ilusão de ficar preso à bajulação que um crachá te dá. Aquilo não é real. Você tem que ter consciência disso. Até porque o ambiente corporativo ele é completamente instável. E aquilo ali, o que é que eu vi hoje? Aquilo ali não é você. Exatamente. Aquilo ali é o seu momento. Exatamente. Você está em um cargo de diretora, sócia ou senior manager em uma grande empresa dessa, que amanhã você pode não estar. Exatamente. E aí? E aí você não construiu sua marca, É. não é? Mas eu lido bem com isso, tá? Eu senti muito fortemente essa diferença de tratamento, mas eu já imaginava, porque quando eu entrei eu já percebi, eu falei, não é sobre mim, é sobre meu cargo. E beleza, trabalhar, essa minha fase pré-direito me ensinou uma habilidade que é muito útil. Se fazer de leitão para poder mamar deitado. O povo do interior que fala isso, a gente se faz de besta. Então eu finjo que não vi a bajulação e finjo que não vi também o afastamento e vida que segue, não é mesmo, gente? Fica mais leve assim. Mas tem uma diferença. Eu gostei dessa expressão, nunca tinha ouvido essa expressão não. Se fazer leitão para mamar deitado, né? Se finge de bobo. Meu pai é mineirinho. Ele se finge de bobo direto. Esse daí pensa que tá me enganando. Oh, meu Deus, e fala desse jeito. Essa questão toda aí que a gente tá vendo vai dar uma mudança geral, em termos de zerar muito conhecimento, né? Caminhou, e agora com a reforma daqui a alguns anos, praticamente vai dar uma zerada no conhecimento e vai começar tudo de novo. Isso é bom porque quem está chegando aí jovem na profissão, que vai estar vendo esse podcast, você tem a oportunidade de estar começando na mesma... no mesmo lado lá do carro que já vem de muitos quilômetros, né? Se você acelerar, talvez você vai sair até mais na frente desse carro antigo aí, que somos nós, né? Que somos nós. E como é que você está vendo todo esse ambiente de reforma? Para a gente falar aqui de reforma aqui do antigo sistema e para um sistema que está indo aqui, agora a IVA, né? O IVA, IBS, CBS, na média maior do que qualquer país da OECD. Sim. Né? E ainda com alguns defeitos, né? Porque uma coisa que me apetece é o seguinte: por que ainda a gente não mexeu no Simples Nacional? Porque a gente tem um sistema que é o segundo sistema tributário, vem o MEI, que já é um preâmbulo do Simples Nacional, a empresa do MEI é considerada uma empresa no Simples Nacional, mas o sistema do Simples Nacional ele pode ficar mais caro do que o próximo, que é o lucro presumido. Então a gente está fazendo uma reforma que não mexeu onde está a maioria das empresas do Brasil, que é o Simples Nacional. Eu queria começar por aí, desse defeito que eu acho na reforma de o Simples ainda não mudou, né? Pelo contrário, as empresas do Simples estão sendo bem subtraídas com a reforma em questão dos créditos não serem integrais, né? Dentro da minha limitada visão. Eu queria ouvir de vocês aí. Tem uma frase que não é minha, que eu não sei de quem é, mas eu adoro, que existem duas certezas na vida: morrer e pagar imposto. Não sei de quem é essa frase. Por que eu gosto muito dessa frase? Significa que quem vende caixões e quem entende de tributário vai ter demanda que legal, nunca pensei nisso, hein? para sempre, concorda? Uhum. Bom, e por que é
que talvez eu vejo pessoas acreditando em algumas crenças sobre tributário, que é muito difícil, que é elitista, que você precisa ter alguém da família para te indicar, que tem que ser muito bom de matemática, percebe? A reforma tributária vai ser uma oportunidade de trazer mais gente, porque agora, eu que sou tributarista há 17 anos, no que se refere à reforma tributária, ler lá o projeto de lei e compreender, uma pessoa que começou hoje, estamos lado a lado ali, ó, mesmo ponto de partida. Pois é. Da mesma forma que eu estou lado a lado com alguém que está em tributário há 40 anos. Tem tributaristas famosos que estão há 40, 50 anos. Estamos no mesmo ponto de partida. Parece o início daquele ambiente SPED, né? Exato. Eu me sinto igual isso aí. É isso aí. Olha que oportunidade rica para quem quer vir para o tributário. Pois é. Que é uma área que até a reforma tributária de fato ser implementada para trazer essa simplicidade que reza a lenda que teremos, vai ter trabalho, demanda para mais de metro, como diz meu pai, que é mineiro, para mais de metro. Então, ó, a reforma, primeira coisa, é uma oportunidade. Gravem isso. E agora, falando do Simples Nacional. Essa foi uma mudança de chave também quando eu saí das grandes empresas. As grandes empresas estão muito bem assessoradas do ponto de vista tributário. Pois é. Elas têm consultoria, o time interno é excelente. Eu fazia parte desse time interno. É excelente, elas estão muito bem assessoradas. Eu não tenho nem sistema e nem segurança. Segurança que eu digo assim, no meu computador, por exemplo, para pegar um caso de uma empresa gigantesca e garantir que nunca vai ser invadido, que os dados serão protegidos, percebe? Então, dificilmente uma empresa dessa multinacional vai contratar a Verônica agora, que empreende na consultoria dela, percebe? Mas as empresas do Simples, que é mais de 90% das empresas do nosso país, estão completamente desassistidas do ponto de vista tributário. E essas empresas do Simples estão com uma crença que daqui a pouco elas vão abrir os olhos, de que o Simples vai permanecer igual com a reforma. O Simples continua, não mudou nada. Mas essas empresas vão perder muita competitividade, justamente por conta dos créditos. Exato. Hoje em dia, se uma empresa do Simples vende para uma empresa grande, essa empresa grande toma 9,25% de crédito de PIS/COFINS. Mesmo que essa empresa do Simples tenha pago 0,36% dentro da guia DAS ali. Percebe a discrepância? Eu pago um pedacinho e quem compra de mim toma um crédito grandão. Eu sempre falo assim, você tem que saber a diferença de preço e custo. Esse meu vestido que eu tô, maravilhoso, vamos imaginar que o preço dele é 100. Se o vendedor me falar, eu te dou um crédito de 20, o custo foi 80. Percebe? E isso vai acontecer com as empresas do Simples. Se ela der com a reforma tributária, ela só vai dar crédito daquele pedacinho que ela paga dentro do Simples. Ou seja, o custo para quem está comprando vai aumentar demais. Eu tenho aula sobre isso com mais detalhes. Tá, e aí, Verônica, onde que entra o tributarista nesse caso? Entra tributarista como parceiro de negócio dessa empresa. Porque ela vai ter que decidir se ela vai pagar os tributos novos que virão com a reforma tributária, o IBS e a CBS, fora do Simples. Mas pagar tributos fora do Simples, o IBS e a CBS, significa que essa empresa do Simples vai ter que atuar de uma forma muito parecida que uma empresa do lucro real, controlando todas as despesas e todas as receitas, quando na realidade a gente sabe que a empresa do Simples é muito comum comprar sem nota, Total. é muito não ter contabilidade. Não ter contabilidade, não ter controle. Percebe? Olha o tanto de tributarista que vai ser necessário. E contador também, né? É que tributarista eu coloco num bolo grande que cabe advogado, tributarista, administrador. Então é isso. Olha o tanto de demanda que vai ter para tributarista. É só a gente começar. Na tua opinião, as empresas do lucro presumido, que essas empresas do lucro presumido também, para fins de PIS/COFINS, está lá com alíquota diferenciada, né, em relação ao lucro real. Como é que você vê que algumas pessoas, eu gosto muito de escutar o empresário, eu tenho, como tributarista, contador, até agora não me posicionei em nada na rede social, eu gosto de ouvindo muitos empresários e consumindo muito o conteúdo de muita gente aí, mas muito empresário acha que o lucro presumido vai sumir. Eu já ouvi esse mesmo raciocínio em relação ao Simples. Eu fui a vários eventos sobre a reforma tributária no CRC, aqui de São Paulo. Muito bons, inclusive.
E uma das sensações é que o objetivo final da reforma é que todas as empresas se comportem como as do lucro real, Isso. controlando todas as suas despesas e as suas receitas. E isso faz muito sentido, porque agora com a reforma tributária a gente vai ter um negocinho que... A gente vai vamos falar conseguir dar mais transparência para o fisco se todo mundo tiver contabilidade do mesmo jeito, né? Já tem um plano de contas referencial, todo mundo segue aquilo lá. É isso aí. E agora, se todo mundo vai ter o esquema de crédito e débito, tanto serviços quanto indústria, empresa de serviço vai ter que mudar completamente a mentalidade. Com certeza. Para pensar em trabalhar de forma de crédito, trabalhar como crédito e débito. Significa que a nota fiscal vai ter que ser emitida, porque senão quem está comprando de você não toma crédito. Então isso, no dia que isso virar realidade, de fato o sistema tributário vai ser mais automatizado e de fato eu também concordo que a tendência é que as empresas se comportem como as do lucro real, controlando todas as despesas e todas as receitas via emissão de nota, de quem você comprou e para quem você está vendendo. É isso, para as empresas do lucro presumido vai ter um crash muito grande, porque a maioria das empresas do lucro presumido não transmite contabilidade na SF. Exatamente. Você, quando opta por isso, você tem que transmitir lá o livro caixa, né? E aí, muita gente faz o livro caixa daquele jeito, né? 3 linhas, né? Entrada, saldo, movimentação, débito e crédito e saldo final, né? Então isso vai mudar também. E as empresas do lucro presumido, elas têm aí, digamos que um colchão de conforto que nem é conforto, que às vezes você está pagando mais no lucro presumido que se tivesse no lucro real. Quem acha que no lucro presumido é uma tranquilidade, não é. Mas em relação às alíquotas do PIS e COFINS, isso vai, no atual sistema do lucro presumido, é um sistema só de saída. Você não tem a opção de fazer o creditamento. E aí, o que é que você diria para esse empresário hoje, que é que ele tem que mudar de mentalidade? Você já começa a fazer um estudo para você iniciar a entender o que é o lucro real, para ir para o lucro real, ou fica no presumido até tal data? O que é que você recomendaria para esse cara aí? Eu recomendaria para ele já começar a ter controles. Uhum. Porque a trava que o empresário tem para ir para o lucro real é falta de controle. Ele não tem controle do que ele compra. Simples assim, ele não compra tudo com nota, porque para ele o que importa é só a receita. Percebe? Então, o primeiro passo nem é tributário, é cultural. Da empresa começar a ter controle. Eu vejo algumas empresas fazendo contabilidade de algumas que não sabem se o contas vai pagar e receber. Como pode isso? Você vai perguntar, qual é o seu contas vai pagar hoje? Espera, ver aqui uma semana e tal. O que você vai receber hoje? Lucro presumido. Pois é. Então, é uma mudança cultural forte de controles, de entender o que é contabilidade, respeitar esse arquetipo de respeitar as contas bancárias, o faturamento, que muita gente tem um faturamento difuso, né? Então, eu acho que isso também acho que vai mudar muito. Agora, como você vê a reforma em termos sociais, em termos do que a população pode... Porque assim, todo o tributo nos países que estão lá nos top trends da OECD, né? O tributo, se você for ver nos estudos dos cadernos da OCDE, né? O quanto esse tributo volta para a população. Sim. Tem as suas críticas. No Brasil, eu tenho uma colega nos Estados Unidos que diz assim, você no Brasil acha que paga muito imposto. Vem ver aqui nos Estados Unidos, paga muito. Eu digo assim, mas a diferença aí é que o tributo que paga, você tem uma escola, você tem estrada, você tem um monte de coisa. Como você tem visto de tudo isso que tem estudado da reforma, se muda em relação a esse retorno para a destinação da arrecadação do tributo? Já tem alguma coisa disso aí? Quem me conhece sabe que eu trabalho muito com mentalidade, né? Uhum. E tem uma coisa que eu aplico na vida, não tem a ver com tributário, mas vai fazer sentido. As pessoas te tratam do jeito que você deixa. Já ouviu esse ditado? Já ouvi. A gente é tratado do jeito que a gente deixa. Em tributário é a mesma coisa. Por que é que os tributos que a gente paga não voltam? Porque a maior parte da população deixa. Inclusive porque a população não sabe quanto que paga de tributo. Esses dias o meu pai é pintor, ele é aposentado. E aí ele todo feliz, né? Verônica, na época que eu trabalhava ainda. 27,5, tudo isso que desconta de imposto de renda de você? Tá louco, que absurdo. Ainda bem que eu não pago imposto, né? Eu falei, pai,
proporcionalmente o senhor paga muito mais do que eu. Porque o seu salário, que é um salário mínimo, você gasta todinho no mercado. E aquilo que você compra no mercado, metade é imposto. Só que não tá claro para você. Agora, o meu dinheiro, não. Eu só gasto um pedacinho do que eu ganho no mercado. O resto eu invisto, eu faço outras coisas. Então, o senhor paga mais que eu. Percebe como a população não sabe o quanto que ela paga de imposto? E se a gente não sabe, como que a gente exige? Talvez, não acho que isso vai ser no curto prazo. Nem sei se no médio prazo. Vamos ver. Mas o que a reforma tributária promete é que agora você vai comprar a sua mercadoria e vai vir destacado na nota fiscal, bonitinho, o quanto que é de tributo. A nossa alíquota vai ser gigantesca, 28, tem gente que fala que vai ser 30. Você vai ver lá, poxa vida, dos R$100 que eu comprei, 30 é imposto. Você vai conseguir ver isso. Eu imagino que com o tempo a população vai conseguir, o tributário vai ser tão intuitivo. Eu sempre falo assim, ó, a galera tem preconceito com o tributário, acha que é difícil, porque o tributário não está nas mesas de jantar das pessoas. O criminal tá. As pessoas falam de crime na mesa de jantar, falam de brigas civis, falam de trabalhista, falam de previdenciário. Agora, de tributário, ninguém conversa no bar, ninguém conversa na mesa de jantar. E talvez isso vai mudar com a reforma tributária. E aí, no longo prazo, a população vai ter mais noção do quanto paga e exigir mais esse retorno aí. Isso eu estou falando do ponto de vista da mentalidade das pessoas exigirem mais. Agora, do ponto de vista do governo, a reforma administrativa de conter gastos deveria até ter vindo antes, né? Que é justamente para administrar melhor esse dinheiro dos tributos. Vamos ver se vem. Eu acho que é um ponto a ser colocado aí para o governo, nesses grupos, nessas palestras, que hora ou outra tá gente do governo, né? Entre as palestras que vocês estão ministrando, de colocar esse ponto, né? Acho que é complexo essa questão da reforma administrativa, é uma coisa que o governo não quer, porque o governo atual até gasta mais do que ganha, né? É um governo gastador. Mas uma coisa também que tem que ser feita é na educação. Mas nessa reforma tributária é um excelente momento da gente inserir isso na cartilha de básica, sim, na escola, no ensino fundamental. Tudo isso como uma matéria que eu acho que deveria ter para todos nós, e teria mudado a minha vida, a educação financeira. Sim. E dentro dessa educação financeira, digamos que tem alguns capítulos do que é tributário, para a criança mesmo. Olha, quando você compra um sorvete, um pirulito que o seu pai compra, sabia que aqui no sorvete é 47%, 52%, você toma um refrigerante, é 60%, 57,7% de imposto. E trazer essas noções básicas assim para a criança, para que já crie uma mentalidade diferente, né? Olhando também para o empreendedorismo. Eu acho que isso também, ninguém se falou disso, né? Como você tem visto aí, por exemplo, o ICMS. O ICMS é um tributo bem complexo de se mexer, né? Houve aí uma corrida, digamos que meia maluca dos estados nos últimos 3 anos de aumentar as alíquotas, né? Houve uma majoração das alíquotas dos estados, isso acho que de forma indevida até, que todo mundo saiu aumentando, porque sabia que quanto maior eu aumentar, que a média lá da arrecadação é o que vai voltar quando tudo estiver concentrado na mão da União. E a população ficou calada nesse momento, porque todos os estados majoraram a maioria das alíquotas, né, para isso, pensando que no futuro essa média vai aumentar, né? Mas o ICMS ele é complexo, porque, por exemplo, tem coisas aí como saldo credor do ICMS. O cara que tem lá um saldão credor grande de ativo imobilizado, aqui em São Paulo é o lugar mais resolvido que tem isso, que tem ICREDAR, que tem essas portarias CAT que dá para monetizar esses créditos, né? Mas como é que você vê isso nessa transposição aí do ICMS, né, para o IBS, né, que será o IBS, né? Que detalhes você vê aí para esse empresariado? Se você puder dividir a sua fala nos dois sentidos, o cara que já é ali puramente reforma, que eles caras já compram, vai comprar um IBS e vai ser um IBS, e o cara do Simples, que o cara do Simples, ele pode comprar de alguém que já vai ser IBS, e ele está no Simples, né? Sim. Ele comprar, o cara do Simples, ele é um fornecedor de produto para vamos supor, uma loja de conveniência. Ele vai num atacadão da vida e faz as compras dele lá para poder revender esse produto. Como é que você vê isso aí?
Tem um amigo meu que fala assim, ICMS não é de Deus. Né? É um tributo muito complexo. Então, o que eu vejo de oportunidade em ICMS para já? Ajudar as empresas a usar o mais rápido possível esse saldo credor. Monetizar esse saldo Monetizar credor. esse saldo credor. Bom, passou essa fase de oportunidade. O ICMS, ele é um tributo estadual, então a gente tem 27 legislações. Hoje, o que muitas empresas fizeram? Elas colocaram as suas plantas, os seus negócios, em um lugar específico só porque tinha algum benefício fiscal. E não porque aquilo era melhor do ponto de vista logístico e de negócio. Então, a primeira coisa que eu vejo muitas empresas que muitas empresas terão que fazer é repensar o lugar que elas estão localizadas, porque agora a tributação não vai ser mais na origem, mas sim vai ser no destino. Você tem que pensar para quem que você vende e não onde você está localizado. Então esse é o primeiro ponto de cultura que as empresas vão ter que repensar. Se eu puder dar um parágrafo aí, uma pequena vírgula aí no seu, porque de onde é o meu nascedor do Nordeste, isso esse incentivo das empresas do Nordeste foi fomentado pela Sudene, pela Sudan, os incentivos de crédito presumido, entre todos os incentivos Prodep e aí vai todos os incentivos que é crédito presumido sobre saída, né? Crédito presumido na entrada de produtos importados, diferimento zero da ICMS exportação, crédito presumido na saída. Isso aí vai mudar muito até a fuga de muitas empresas do Nordeste, que só vai ter sentido logisticamente, porque tributariamente hoje os maiores contribuintes de ICMS são as indústrias de cerveja hoje. E elas estão lá por dois fatores, água e tributo. Como tem um fenômeno aí nessa indústria, especificamente que eu conheço bastante de cerveja, ela está muito automatizada. Você entra numa fábrica de refrigerante, por exemplo, de uma Coca-Cola, em Suape, você vê aquela trabalhando em vase e encaixotamento de garrafa praticamente sem ninguém. Olha só. Então, que antes era 800, 1000 pessoas garrafando, batendo caixa. Hoje é tudo automatizado. Praticamente o processo produtivo todo até a paletização é toda robótica. Então, o sentido dele estar ali é justamente tributário. Sim. E com essa mudança, o que é que vai acontecer com essas empresas aí? Elas vão, teoricamente, pensar em sair do Nordeste e vir para o maior mercado consumidor, que é o Sudeste? Talvez seja uma decisão que precisa começar a pensar agora, porque também o custo de você mudar uma planta é gigantesco, né? Eu imagino que vão ter que falar sobre isso. Eu não sei se vai chegar ao ponto de elas de fato saírem. Eu imagino que tenha... O Brasil é muito dinâmico, né? Ninguém sabe como realmente vai ficar a reforma, se vai ficar do jeito que está no projeto de lei hoje. Mas eu acho que é algo que já precisa estar nas conversas. Porque não vai ser uma decisão de curto prazo, não vai ser uma decisão barata. Né? Então, eu não sei te dizer, elas vão mudar sim ou não. Seria muito arrogante da minha parte dizer vão, não vão. Mas que vão ter que já começar a pensar nisso, vão ter que começar a pensar nisso. Sobre empresas do Simples Nacional, tem uma coisa interessante. Esses dias eu fui chamada para fazer uma parceria com uma grande empresa que ela presta serviços de cálculo de reforma tributária para as grandes empresas. E ela me deu um exemplo. Um simulador? Hã? Ela faz um simulador? Isso. Tem algumas empresas já nessa pegada. E ela me deu um exemplo. Ela falou assim, por exemplo, Verônica, tem um cliente nosso que ele tem 5.000 fornecedores do Simples Nacional. 5.000. Essa é a vantagem de ter vindo de multinacional. Para você trocar fornecedor, dá um trabalho danado, empresa grande. Porque você tem que cadastrar o sujeito, ver se ele está em compliance, você tem que analisar. Não é fácil trocar fornecedor. Então, ela tem 5.000 fornecedores do Simples. Aí, essa empresa já está pensando, poxa vida, depois da reforma, essa galera do Simples não vai me dar crédito se eles estiverem no Simples. Então, eles já estão pensando em fazer um programa educacional para treinar essas empresas do Simples. Quem é o empresário e a empresária do Simples? Muito provavelmente a maior parte dessas pessoas não entende de tributário. Que inclusive gosta de estar no Simples, tem muita empresa que está no Simples e está pagando mais do que deveria, nem deveria estar no Simples,
por um único motivo, é uma guia só. Eu pago meus tributos em uma guia só, isso facilita a minha vida. Enfim, eu achei muito legal esse projeto dessa parceria e a minha parte entra em eu ir dar treinamento para essa galera do Simples, quando o projeto for aprovado, a gente tiver o texto final, para já ir educando essas empresas e elas já saibam as premissas para tomar a decisão. Eu vou continuar no Simples e não dar crédito, ou eu vou calcular os meus tributos, o IBS e a CBS, fora do Simples. Então, para as empresas do Simples, na minha cabeça, o que a gente pode mais fornecer para elas nesse momento é informação, educação. E isso está acontecendo muito com os meus clientes. A minha empresa é do Simples. Eu já estou pensando nisso. E eu tenho cliente do Simples. E o que eu mais faço com ele nesse momento é educar. Eu tenho uma planilha onde eu mostro. Olha o efeito da falta de crédito depois. Vamos já pensar no que fazer? Então, é educacional, é informação. Você está convicta ou o que você escuta aí dentro dos seus estudos de que a empresa Simples vai ter uma opção de ter trabalhar como se não fosse do Simples para fins de cálculo de tributo ou não? É isso que você está querendo dizer? Ela vai ter uma opção, de acordo com o que está no projeto até atualmente, né, que não temos a versão final ainda. Ela tem a opção de calcular o IBS e a CBS fora do Simples. É parecido com o que a gente tem hoje, né? Quando a empresa do Simples ultrapassa os 3 milhões e 600, ela também calcula o ICMS e ISS fora. Então, essa vai ser uma opção. O que eu vi, eu não sei se isso foi Mas aí é melhor sair do Simples, né? Porque na minha cabeça não faz tanto sentido. Com a empresa que ultrapassou os 3 milhões e 600 e vira contribuinte do ICMS, tendo que recolher débito e crédito e se preocupar com FD e ICMS, IPI, antigamente até GIA, que acabou há pouco, era um inferno também, uma redundância, né, de informação. Para que esse cara vai ficar no Simples ainda fazendo... Porque o Simples só vai ter imposto de renda, contribuição social e a contribuição patronal. Agora, a contribuição patronal é um dos motivos bem fortes para as empresas quererem continuar no Simples. Que é menor do que os 26 se você for trabalhar full na folha de pagamento, numa coisa lá. Mas, às vezes, também não é, viu? Porque a questão do Simples, eu acho o Simples um sistema muito traiçoeiro. Porque você começa uma empresa hoje, vamos começar uma empresa aqui vendendo banana e doce. A gente chegou a R$180 mil. Você faturou 180.001, pô, a nossa alíquota dobra já. Sai de 6% para 11,20%. Aí depois eu acho que a segunda trave é 720 mil, aí já passa a ser 13,20%. Então quando você chega a 13,20%, já é quase o 14,25% que você recolhe em média do lucro presumido, né? É lógico que você não tem essa loucura de estar entregando tanta declaração como você teria no lucro presumido, mas à medida que você cresce no lucro presumido, continua lá a carga. No Simples, você, além dos 14, você vai em frente aí até 33, 35. E muita gente, eu tenho visto, acha que está no Simples, só porque eu estou ganhando na folha. Mas se tu ver, cara, olha só quanto tu tem de tributo dividido pela tua receita. Tu estás aqui tendo uma carga tributária de 30%, de 25%. Então, se você fosse pegar a folha e calcular a folha, a parte empresa da folha e somar, talvez fique maior até, tá no Simples. Exato. Por isso que eu digo, tem muita empresa... Uma armadilha, né? Indevidamente. E por que elas estão lá? Porque a gente tem que bater na porta da empresa e falar, olha, não está fazendo sentido. Tributaristas, né? Olha aí, ó. Isso. Oportunidade. É falta de, realmente, assessoria, né? É falta de assessoria. Tá lá pagando a guia do Simples, com o contador lá emitindo guia, pagando 30% sobre a receita de imposto e acha que está economizando. Exato, é isso. Mas falta assessoria. Por isso que tributário... É uma grande oportunidade, realmente. Só precisa da galera vir, só vem. É uma grande oportunidade. E como você está aí, é uma das pessoas aí que tem dado muita palestra, tanto participado você proferindo, quanto você ouvindo também, né? Nesse contato que a gente tem, você tem ouvido muita palestra. Como é que as empresas globais estão vendo essa reforma? Como é que lá fora? Porque esse sistema aproxima um pouquinho do que eles já têm lá fora. Mas como é que eles estão vendo? Você tem algum insight disso, de como as empresas lá fora têm visto isso? A minha percepção é que isso tem sido visto de uma maneira muito positiva. Positiva. Porque eu fico me colocando, às vezes, no lugar de sabe, esses fundos tem milhões, trilhões, bilhão, dinheiro
você nem consegue contar as casas decimais, para investir. Não é? Ok. Como será que essa pessoa toma a decisão? Ela pode investir em um país que o sistema tributário é completamente diferente de todos os outros e ela vai ter que aprender aquilo, ou ela vai investir em um país onde a tributação seja semelhante ao que tem no resto do mundo. Ok. A partir do momento que o Brasil começa a ter uma tributação semelhante ao que tem no resto do mundo, a gente fica numa vantagem competitiva, fica muito mais atrativo. Por quê? O Brasil, ele tem algo que poucos países emergentes têm, que é gente. Mercado consumidor. Mercado consumidor. E aqui venhamos e convenhamos, viu? Se a moda pega, o povo sai comprando, né? Exato. A gente tem mercado consumidor, Jesus. temos natureza, temos espaço para plantação. O Brasil é riquíssimo. E aí agora... E apesar, isso é interessante, você falou. A gente tem mercado consumidor, apesar de ter uma renda per capita muito baixa. Exatamente. Eu tive uma experiência hoje, antes de vir pra cá. A minha filha quis ir pra um show de uma banda chamada Stray Kids. É uma banda K-pop. Nossa, eu só conheço através dos olhares delas, que me apresentaram isso alguns meses atrás e tal. Fui comprar hoje o ingresso aqui no shopping Ibirapuera. Você não tem ideia a quantidade de gente lá. E você vê que são pessoas ali na batalha, né? Pessoas simples que estão assim, né? Mas, cara, estão gastando metade do salário, metade do salário mínimo um ingresso desse. Eu fiquei pensando assim, caramba, como é que o brasileiro tá dando o show em abril do ano que vem? O ingresso custa entre 750, 720 a 400 e poucos reais. E uma fila esgotou. Como é que um país pobre como o Brasil, o povo compra um ingresso para ver um show de metade do que a pessoa ganha, uma pessoa normal, né? Que a maioria dos brasileiros estão nessa condição de ganhar um salário mínimo, né? Ou um pouquinho mais, para gastar metade no show. Pois é. É loucura isso, o Brasil, né? Então a gente tem essa característica. Então eu imagino que o sistema tributário sendo ajustado para ficar semelhante ao que tem no resto do mundo, o Brasil vai ser muito atrativo para investimento. Para quem tem dinheiro para investir, para empresas que querem tocar seus negócios aqui, é isso aí. Acho que esse é o futuro, vejo como. Fazendo o recorte aqui, como eu falei, eu ando hoje com muito mais grupos de empresários do que de tributaristas, né? E eu aprecio muito a visão deles, porque eles também têm grupos micro de network. Por exemplo, eu faço um grande restaurante aqui de São Paulo, sou contador deles, e eles têm um grupo dos 15 maiores restaurantes de São Paulo que se reúnem com uma força política muito grande, com gente em Brasília a nível de ministro, para discutir as questões dos restaurantes, né? E os caras estão apavorados, porque e acreditam piamente que a parte de restaurante vai ter aquela tratamento diferenciado, uma alíquota diferenciada de 50%, né? E eu respeito muito a opinião desses caras aí, que é interessante ver, pô, esse cara que nunca se interessou tanto por tributo, isso está na pauta dele, de que é mais interessante, você encontra esse empresário, ele quer te falar de tributo, como você falou, é uma oportunidade ímpar para a nossa carreira, o nosso momento. Eu nunca estive tão feliz por ser tributarista. É o melhor momento de todos, até melhor do que quando eu comecei, inclusive. Porque eu nem imaginava que reforma tributária iria acontecer. Juro, achei que não fosse na minha geração. E aí, já tem emenda constitucional, tá aí. Trazendo aqui um pouquinho, pegando aqui uma vassoura e indo para um outro assunto, né? Eu queria falar um pouquinho com você sobre inteligência artificial aplicada à função do táxi, né? Alguns anos atrás, nesse meu sonho de empreender também, quando eu saí da PwC, comecei a desenvolver um sistema para que pudesse conversar com o usuário via inteligência artificial. Usei um pouco IBM, tudo que tinha. E não existia biblioteca para fazer esse retorno junto com uma base de dados, né? Estamos falando de 8 anos atrás. Hoje você chega no chat GPT, qual é possível fazer remessa para tal país, qual é a base legal? Pô, eles não vão falar que vai ser o perfeito ali, mas já vem muita coisa gostosa ali, gostosinha. Eu tenho feito consultas testando o chat GPT de tributação internacional e, para minha surpresa, vem muita coisa boa. Vem coisa boa assim ao ponto de você, para fazer uma reunião rápida, um flash, tributação na Itália, Portugal e Espanha.
mandar dinheiro para o Brasil, tributa quanto? Dá base legal, tudo, acho que tem que verificar. Mas isso está numa velocidade incrível. Eu acho que isso, daqui a uns 5, acho nem 10 anos, 5 anos, vai, o ChatGPT aí, na sua versão talvez 5, vai tirar o brilho de muito consultor aí, porque a informação está ali. Sim. Está ali mais rápido do que um IOB, de você ligar, de você procurar um guia na IOB. Está ali no ChatGPT, você já tem uma base ali para conversar. Eu tinha algumas reuniões que eu precisava me atualizar alguns temas. Pô, o ChatGPT acelerou muito a minha pesquisa. Já fui ali com uma ideia. Você vê isso, essa questão da inteligência artificial para a função tributária? Uso nosso como consultores, né, nesse advento de prestação de serviço e das empresas de usar isso. Eu gostei da sua frase, você falou assim, talvez o ChatGPT vai tirar o brilho de muito consultor tributário. Ele vai tirar o brilho de consultor tributário que só aperta botão. Só é botão, né? Por isso que não é à toa que meu jeito de ensinar tributário não é só técnico. É autoconhecimento para você lidar com pessoas, para você saber se comunicar e para você compreender o negócio do seu cliente. Porque o ChatGPT não vai entrar nesse nível de minúcia. Você é que vai ter que compreender. Inclusive, você vai ter que compreender a personalidade do seu cliente. Pois não. As empresas têm personalidade, ela vem do fundador. Tem gente que é arrojado, tem gente que é conservador. Tem gente que morre de medo de buscar uma oportunidade tributária, tem gente que fica caçando até o que não deve, percebe? Então, a inteligência artificial, na minha visão, só veio para ajudar. Eu uso inteligência artificial para fazer minhas pesquisas, para colocar... Às vezes eu escrevo um texto e quero ele na forma de tópicos, fica sensacional. Para vir base legal para eu não começar um estudo do zero, por exemplo. Mas eu tenho capacidade analítica de interpretar se aquilo está certo ou não. Inclusive, eu consigo pegar os erros exatamente por isso. Porque eu realmente leio o livro. Esse é o erro. Se você não... Eu realmente estudo o tema. Eu leio lei seca, eu leio interpretação sobre a lei, artigo sobre a lei. Para eu ter essa capacidade, escuto outras pessoas, para eu ter essa capacidade de interpretar o que o ChatGPT está me trazendo e aplicar aquilo no negócio do meu cliente. Aí é que entra o fator humano. A inteligência artificial só vai ajudar pessoas que tenham esse perfil mais crítico. Agora, as apertadoras de botão... Adorei isso aí, porque, por exemplo, uma diferença grande. Eu me privilegio muito da inteligência artificial porque ela me ajuda em cima de 25 anos de trabalho. Então, quando alguém também já me manda assim, o ChatGPT falou isso, eu digo, eu sei, mas tem esse viés aqui de erro, que até você consulta o consultor tributário no final, ele bota até isso no final. Mas uma pessoa que está começando hoje, ele vai usar isso nu e cru. Agora, a gente também não pode desqualificar que essa fonte de base de dados com a reforma, ela vai também vir muito assertiva. E vai valer muito a pena. Esse cara que está cruzão, nunca fez nada, vai chegar lá, vai ter também informação. É um novo mundo que se apresenta para a gente, que a gente não pode também desprezar, porque vai morrer daqui a algum tempo esse conhecimento nosso de ICMS, PIS, COFINS, SPED, isso aí vai ser história só, né? Interessante isso, né? É isso mesmo. E eu lembro, eu comecei a atuar no tributário em 2008 e naquele tempo as pesquisas eram em livro físico. Não era tudo mais difícil. Você tinha na biblioteca um suorzinho para achar o livro lá, não era também fácil. Tinha aquelas revistas, uma coleção, você tinha que ficar procurando qual número que estava, aí era um trabalho danado. Então a geração de hoje, se ela souber usar a inteligência artificial, ela vai começar de um ponto de partida muito mais fácil do que o meu. Exatamente. Porque já vem lá o seu ponto de partida. O que você não pode ter? É preguiça. Que eu acho que isso vai acomodar muita gente também, viu? A preguiça que vai deixar muita gente para trás. Você tem que confirmar aquilo. Esses dias, por exemplo, eu fiz uma pergunta no ChatGPT, ele citou uma jurisprudência que não existia. Caramba! Que não existia. Percebe? Então... Ele criou isso... não sei de onde. Pois é. E aí, é essa capacidade de ler criticamente e interpretar que a pessoa precisa ter. E aí, isso não vem só você estudando tributário.
Isso vem de você aprendendo a escutar pessoas, de você ler outros livros, de você ler outros temas, porque é isso que vai te dar essa capacidade técnica, analítica mais ampla, sabe? E não acreditar só no que está ali no ChatGPT. Abrir aqui agora a porta acadêmica de você, né? Eu tenho muito respeito e carinho por quem é professor. Fui professor durante 8 anos em algumas instituições do Nordeste e a gente nunca deixa de ser professor, né? Até hoje eu me considero esteja em pausa da minha carreira de professor, né? Mas o que fez você ter essa vontade de transmitir o conhecimento na sala de aula? E hoje você tem 2 salas de aulas. Tem a sala de aula virtual, que é através da internet o mundo inteiro te vê e é uma aula, e tem a sala de aula física, onde você tem o substrato do espelhamento da tua imagem, de influenciar pessoas, de fazer pessoas rir, chorar, ou pessoas quererem ser professor e influenciar uma profissão. É muito gratificante um professor conta um aluno tempos depois, professor, eu me inspirei em você, hoje eu estou assim, fui promovido, puta, não esqueci daquela aula. É muito gratificante isso, né? E eu queria ouvir um pouco a tua história como professora, Verônica. Gente, eu fui criada no interior. Não é à toa que agora que eu consegui a minha liberdade, eu fui morar na zona rural. Eu fui criada bem em sítio mesmo, não tinha nem luz elétrica, pra você ter uma noção. Não tinha água encanada, era no poço. Era esse sítio que eu morava e eu tenho muitas boas lembranças de lá. Então, qual era a minha brincadeira? Era com insetos. Então, eu brincava, muitos besouros que morriam, eu fazia filinha de insetos e eu brincava de ensinar os insetos. Quando eu tinha que estudar alguma coisa para a escola, aí eu brincava de ensinar, porque eu conseguia aprender melhor. Eu nunca tinha tido a noção de que isso era a sementinha ali da minha vontade de ensinar. E aí, nessa fase que eu comecei a estudar a mim mesma, de autoconhecimento, eu percebi que todos os lugares que eu passei, todos, eu era a pessoa do treinamento. Eu amava dar treinamento. Para quem chegava, para quem estava lá. Então, a minha veia de professora, ela vem muito antes de eu monetizar essa profissão como professora. Então, foi um ciclo natural até aparecer a primeira oportunidade de eu ser professora, que nem foi. Hoje eu sou professora da pós-graduação do Mackenzie. Já dei aula em várias outras, na FECAP, na FIPECAF, mas não tem como conciliar tanta agenda assim. Então, eu foquei só no Mackenzie. E não foi a primeira. A primeira oportunidade foi na FIPECAF. Eu era assistente na aula de imposto de renda lá. E foi a partir dessa minha vontade de... Eu dei aula de inglês por 5 anos em uma ONG também, de tanto que eu gosto de ensinar. Então, foi daí que veio a minha veia de ensinar e aí nunca parei. Quando eu comecei profissionalmente, né, a ensinar, nunca parei. E aí foi natural também, quando eu saí do mundo corporativo, falei, agora eu quero ter a minha própria formação, porque eu decido o cronograma. Okay. Eu decido o que vai ter. Não existe pós-graduação no mercado de tributário que fale de autoconhecimento. Não existe nenhuma. Eu falei, eu quero botar na minha. Por quê? Porque eu vejo gente que está patinando em tributário ou não está vindo para o tributário por conta disso. Não está sabendo lidar com as próprias crenças, não está sabendo lidar consigo mesmo. Então foi assim que eu comecei a minha jornada de professor, ou seja, faz tempo, né? Desde que... Uma coisa que eu queria perguntar a você nessa posição de professora, que eu estou achando muito interessante, tanto conteúdo bacana e até de influência mesmo, que tem disponível na internet, muito ligado à mente, conhecimento, autoajuda. E quando você soma tudo isso, os bons, né? Dá um após, ou dá mais que um após isso aí. E aí eu vejo hoje, assim, para mim, o que... Não desprezando o lato sensu, nem o stricto sensu, mas tem muita coisa hoje na internet que, se você souber de onde pescar, de onde você se forma em conceitos que antes você talvez só visse numa formação tradicional, né? Sim. E eu estou achando isso muito revolucionário na questão do ensino, né? Porque você, por exemplo, você falou aqui no meu programa, eu posso ver o seu programa como um programa de pós-graduação, sim. Não pode ter o título lá stricto sensu ou lato sensu, essa formalidade do MEC, mas a formação, que é o que hoje mais me interessa, não é ser o faixa preta, mas ser o faixa azul com conhecimento de faixa preta, porque eu quero usar a faixa azul. Eu acho isso muito interessante. E eu queria que você falasse um pouco dessa mentoria especificamente que você está disponibilizando, né,
para o mundo na internet, quais são os passos, quem é o público que você pode atingir, o que é que essas pessoas podem se beneficiar fazendo essa formação com você? Ó, vamos lá. Quando eu saí do mundo corporativo no ano passado, e aí eu já estava com essa ideia de lançar minha própria formação há bastante tempo. Mas eu quero contar por que é que eu estava com essa ideia, essa sementinha. Eu sou tributarista há 17 anos. E desde o começo eu sempre estudei mais do que todo mundo. Por que eu faço isso? Porque eu fui bolsista na PUC. E na minha época, quem era bolsista não podia tirar nota baixa. DP, para mim, era algo que não existia no DP, dependência, né? Você tirar nota baixa em alguma disciplina da faculdade. Não existia porque eu perderia a bolsa. Então eu criei o hábito de sempre estudar mais do que todo mundo. Porque eu sabia que eu teria muito a perder. Bom, isso foi sempre assim. Mas a minha carreira não foi sucesso nesses 17 anos. Eu sempre falo que durante uns 8 anos, eu não sou muito boa de tempo, mas mais ou menos metade, pouco mais, a minha carreira era estagnada. Eu era aquela pessoa que executava muito bem, mas eu não era chamada para ir contar o resultado para o cliente. Uma história que me marcou profundamente. Uma vez eu fiz uma defesa administrativa para uma montadora de carros de luxo, que era uma defesa de milhões, de dedutibilidade de despesas que a montadora gastava para deixar as agências do jeito que precisava. E era um caso extremamente complexo, porque eu tive que analisar toda a operação. E essa defesa ficou espetacular, tanto que eu recebi muito elogio na época, e a gente já, logo em primeira instância, coisa rara, em primeira instância na Receita Federal, a gente baixou 6 milhões do auto de infração, por conta dessa defesa. O cliente não sabe até hoje que eu participei, porque no dia da reunião para apresentar o trabalho com o cliente, eu não estava lá, eu não fui chamada. Percebe? Então a minha carreira era estagnada nesse sentido. Eu era a pessoa do bastidor, que não levava os créditos. Isso subtrai muito mentalmente quem desenvolve o intelecto de um trabalho desse, né? Exato. Nossa, eu lembro que eu fiquei madrugada. Mas isso aí é muito gestor, né? De não querer brilhar em cima da prancha dos outros, né? É gestor também, mas hoje, com a maturidade que eu tenho, eu vejo que foi um pouco de falta de posicionamento. Seu também, né? Uma coisa que a gente tem que aprender na vida, ninguém vai te dar nada. O Mário Sérgio Cortella, ele tem uma frase assim, vaca não dá leite, você tem que tirar o leite. Eu gosto muito também das questões que o Paulo Vieira fala, né? Paulo Vieira. Que tem aquele livro dele de autorresponsabilidade, Autoresponsabilidade, né? É isso. Então eu Eu tive tô responsabilidade. Eu não me aprendendo isso aí um pouquinho. Ninguém vai te chamar, vamos comigo na reunião, eu vou te ajudar. Não vai ser assim. Pode ter um ser de luz que age assim, é raro. Não espere isso. Enfim, a minha E a gente carreira... não pode se vitimizar por isso dentro daquela outra pauta que a gente falou. Tem que dizer, não, eu tenho que ir porque eu que montei. Exato. Mas são momentos da carreira e do coração que faz com que a gente tenha essa atitude ou não, né? Exato. Então, a minha carreira foi estagnada por muito tempo. Mesmo eu sendo muito boa, sem falsa modéstia aqui. Sim. Mesmo eu sendo muito boa. Por que é que isso aconteceu? Porque eu não me conhecia, eu não sabia me posicionar. Então, quando eu fui montar o meu próprio... E eu fiz vários cursos, várias pós-graduações, 2 faculdades. Ninguém nunca me ensinou a me posicionar. Como que eu me comporto, por que eu ajo assim, ninguém nunca me falou disso. Então, quando eu fui montar a minha formação, eu falei, eu quero dar para as pessoas o que eu não tive na minha carreira. Por isso que na minha formação eu coloquei o primeiro pilar, que é autoconhecimento. Então, lá tem aulas de como você lida com a sua história pessoal, de como você lida com as suas frustrações, de como você lida com a sua liderança. Tem aula falando da verdade de como é o mundo corporativo, que ninguém te fala aquela missão que está escrito nas empresas lá. Aquilo não quer dizer absolutamente nada. O que importa é o dia a dia, como que as pessoas se comportam, como que você lida com os seus pares, como que você organiza seu tempo, como que você se veste, que eventos, você está indo para os eventos para você ser visto? Você está aceitando convites para falar? Então, toda essa questão de marca pessoal, como você lida com as suas crenças, tem na parte de autoconhecimento. E a parte de tributário. Eu não estou exagerando. Eu lembro que quando eu fui assistir uma aula de preços de transferência, eu já estava numa pós-graduação, eu já tinha um tempo de carreira, mas eu lembro da sensação até hoje. Eu saí da aula me sentindo burra, porque eu não entendi nada dos conceitos.
E por que eu me senti burra? Porque a linguagem era muito complexa e porque eu não sentia abertura para eu perguntar sem aquele olhar. Como você é idiota? Já sentiu esse olhar? E, gente, Sim, claro. como que você não sabe disso? E aí eu falei, o meu jeito de ensinar tributário não vai ser assim. Eu quero que as pessoas se sintam acolhidas, que eu fale de uma maneira que uma criança de 12 anos entenda. E eu fiz um teste, porque eu fui dar uma palestra para crianças de 12 a 16 anos sobre tributário e elas entenderam muito bem. Então, esse é o segundo diferencial da minha formação. Ninguém vai me ver falando difícil, ninguém vai me ver com aquela cara. Como assim você não sabe disso? As pessoas têm que ser acolhidas. E o terceiro pilar da minha formação é a contabilidade. Não é para você ficar fazendo conta, não, fechando o balanço. Não, é para você entender a lógica da contabilidade, de onde que o dinheiro vem, para onde que ele vai, porque essa lógica o empresário sabe. E aí, como que você não vai saber conversar sobre isso? Eu juntei esses 3 pilares em uma formação. É formação porque não é um curso só. Tem um curso de autoconhecimento, um de tributário, um de contabilidade e um de reforma tributária. E, além disso, eu me propus, que isso também não tem no mercado, a dar mentorias ao vivo para os meus alunos 2 vezes por semana. Por quê? Porque eu quero que eles tenham um porto seguro. Um lugar onde eles possam tirar dúvida dos casos concretos, dúvidas conceituais, e eles vão saber que ali é seguro, que vai ter alguém para ajudar e que nem sempre sou eu. Às vezes outro aluno sabe daquele tema mais e ajuda ali. Então, esse é o diferencial da minha formação, sabe? É uma formação ampla, onde você se sente pertencente. Eu digo aqui, vocês pertencem a um lugar que vocês têm segurança para perguntar. Vocês não precisam fingir uma coisa que vocês não são, sejam vocês mesmos. E aqui não existe pergunta boba. E é esse clima de abertura que tem na minha formação e que eu não tive e que eu quis imprimir no meu curso e tá dando certo. Pelo menos eu peço feedback para os alunos direto e é isso que eles fazem. Eu até pergunto, por que você comprou a minha formação? Eu faço essa pergunta, sabia? Todo mundo que fala, por que você comprou a minha formação? Você fala simples. Eu entendo o que você fala. Eu me sinto bem de perguntar para você. Pronto, resolveu meu problema. Você tem uma frase que é atribuída ao John Lennon, que chegaram para ele e fez, John, como você acha que uma música sua é boa ou não? Ele fez, quer saber se uma música é boa? Faça a primeira vez para uma criança. Se ela gostar, é boa. Pode ser boa essa música. Então, muito interessante isso que você falou sobre a questão da sua formação. E aonde o aluno pode, ou aluno, ou profissional, experiente, ou nível médio, ou avançado, ou empresário, pode acessar e comprar a tua formação? Disse uma coisa importante que eu não falei. Para quem é essa formação? É para quem está iniciando? Para quem está há muito tempo? Ou para quem já está avançado? Essa formação é para todas as pessoas. Mas para quem está iniciando e para quem está no meio do caminho ali, ela é um diferencial espetacular. Porque esse é o momento que você precisa de alguém que já trilhou o caminho para te dar um suporte. E esse é o momento que você precisa adquirir uma coisa que não é do dia para a noite, que é confiança em você mesmo. Segurança para se comunicar. Então, esse profissional que quer entrar para o tributário, ou talvez já atua em outras áreas, tem vários alunos assim, pô, já sou advogado, já sou advogada, ou sou contador, só faço contabilidade, quero vir para o tributário, essa formação é para você, porque ela é bem prática, eu não vou ficar ensinando, focando lá em regra matriz de incidência tributária, não. É prático, é pão, pão, queijo, queijo ali. E onde que acessa? Nos meus perfis, tá lá na minha... Eu não abro turma sempre, tá? Esse ano, por exemplo, eu não vou abrir turma. Vai ser no ano que vem, eu não sei exatamente quando vai ser, porque eu decidi dar um apoio muito forte para quem já está aqui, acrescentar mais coisas na formação, melhorar cada vez mais. Eu sou desse tipo, eu acho que nunca tá bom. E eu acho que isso é uma coisa boa, sempre dá para eu melhorar. Então, esse ano eu não abro turma, mas no ano que vem eu vou abrir turma, é só vocês ficarem de olho nas minhas redes sociais. Geralmente fica no link da minha bio ali no Instagram, que é a Verônica Magalhães, tem o A na frente, a Verônica Magalhães. Tem lá o link da formação e no meu YouTube também, que é Verônica Magalhães. Sempre embaixo de cada vídeo eu coloco o link da lista de espera para a próxima turma. Então, é assim que você me acha. E na sua veia, além do tributário, você também tem uma veia de empreendedora. Demais. Você e seu marido, até empreendendo
Fora do tributário, né? Fora do tributário. Tem que trazer ele um dia aqui para falar dessa... Quero ver convencer aquele homem que não gosta de câmera. Tem que vir ele aqui para falar da questão da gastronomia dele, que é forte, né? Então, como você hoje já consegue navegar em outros universos, né? Está no multiverso, está no tributário, mas também atua aí na área da gastronomia e na área da hotelaria. É isso aí. Olha como que o universo é, né? A gente, quando sabe o que quer, às vezes o que a gente quer vem antes do que a gente imaginava. Quando eu saí do mundo corporativo, eu comecei a empreender só no tributário, atender meus próprios clientes, meus próprios alunos. E o plano do meu marido e meu, o Luiz, olha, daqui 2 ou 3 anos a gente vai comprar um sítio. A gente vai juntar o dinheiro, né? E comprar um sítio em alguma cidade que não seja tão longe assim de São Paulo. Beleza, esse era o plano. Aí apareceu uma oportunidade de negócio que era para arrendar uma pousada, que fica onde? Na zona rural. E antes disso, meu marido já estava empreendendo em São Paulo com um negócio de lasanhas. Ele vendia lasanhas artesanais. E aí apareceu essa oportunidade, fomos lá, conversamos com o proprietário do imóvel e deu certo. A gente arrendou a pousada e fomos morar lá. Então agora ele continua no nicho da gastronomia lá. A gente vai abrir, talvez em dezembro ou janeiro, para servir café da manhã para quem não é hóspede, porque os hóspedes, a gente está tendo um feedback muito positivo. O nosso café da manhã é totalmente artesanal. O queijo é feito na região, o pão de queijo é feito pelo Luiz, os pães são feitos pelo Luiz, até o iogurte, é tudo artesanal. Então, e é lá em Cunha? É em Cunha, 50 minutos de Paraty, chama Pousada Gota de Orvalho. Eu vou desafiar a minha namorada pra gente fazer uma parada nessa Pousada Gota de Orvalho. É em Cunha, né? Em Cunha. Maravilha. E a gente está num local estratégico porque você pode mesclar. Está 50 minutos de Paraty, né? Só que eu tô nas montanhas. Aquele friozinho, aconchego, tem chalé com lareira lá. Para casal é coisa. Não é que maravilha. E aí você pode mesclar. Um dia você tá nas montanhas, num chalézinho gostosinho. E no outro dia você passa o dia na praia. Pousada Gota de Orvalho. Gota de Orvalho. Mas o tributário me ajudou muito nesse empreendimento, tá? Abrir a cabeça? Abrir demais, porque eu já sei a noção de fluxo de caixa, eu sei a noção de quanto que eu vou pagar de imposto, eu sei de negócios já, muito que o tributário me deu, então me ajudou bastante. Tanto que a administração da empresa quem faz sou eu. O Luiz faz a parte da cozinha, mas custos, receitas, pensar em gerar novas fontes de renda. Eu sou a louca da nova fonte de renda. Falo, como é que eu posso monetizar mais essa pousada que não seja só alugar os apartamentos e os chalés? Eu estou sempre pensando nisso. O tributário me deu muito essa mentalidade. E Cunha é caminho para onde, Cunha, aqui em São Paulo? É Aparecida do Norte. Ah, é caminho para Aparecida, né? Depois de Aparecida. Depois de Aparecida, Eu né? tenho vários hóspedes que eles fazem a seguinte trilha. Eles vão para Aparecida, aí ficam um pouco em Cunha e vão para Paraty e depois vão para Ubatuba. Caramba! E além disso, Cunha tem uma parte histórica. Esses dias foi um hóspede lá que ele estava fazendo o caminho do ouro, o caminho real, que é o caminho que usava na época colonial para escoar o ouro. Ok. E aí esse caminho, Cunha passa por ele. Tanto que a estrada que vai para Paraty, se não me engano, ela chama Estrada Real, alguma coisa assim. E aí os hóspedes vão fazer esse caminho histórico também e Cunha está bem no meio dele. Então vocês agora vão abrir café da manhã para os passantes, os viajantes. Para viajantes. Eu vou fazer uma chamada aqui no podcast. Se você está em visita eclesiástica, religiosa em Aparecida, ou vai para Ubatuba curtir um surf, que eu adoro. Para Paraty. Ou para Paraty e passar em Cunha, passe lá na pousada Gota de Orvalho. Gota de Orvalho, experimente um café da manhã colonial e regional. E 100% artesanal. 100% artesanal. Olha aí. É. Maravilha, hein? Então é isso aí. Aqui caminhando aqui para o final aqui do nosso podcast, a gente faz uma brincadeira sempre com as pessoas que nos dá esse privilégio de compartilhar a sua história aqui, né? Que tá vendo essa lâmpadazinha aí que representa uma história fabulosa, né? Aí do Oriente, que sai um gênio daí, né? Se porventura você encontrasse uma lâmpadazinha dessa, como encontrou agora, e saísse o gênio da lâmpada e pedisse para você fazer 3 desejos universais, o que você pediria? 3 desejos? 3 desejos. O primeiro desejo é que as pessoas tivessem a mentalidade de que colaborar é bom. E
uma das coisas que eu percebi nos lugares que eu passei é que ainda a gente tem a mentalidade de que para eu ganhar, outro tem que perder. E eu vejo pouca colaboração. Então, esse é um primeiro desejo. As pessoas terem essa mentalidade de colaborar é bom para as duas partes, só faz crescer. Colaborar é muito bom. O segundo desejo é que as pessoas se comunicassem melhor. Comunicação é vida. E o casamento me trouxe essa percepção ainda maior, porque eu e o Luiz, nós somos completamente diferentes. Ele é da gastronomia, ele é sensível, romântico. Eu sou doida, doidinha de pedra, não sou romântica. Ele é calmo, paciente, eu sou impaciente, brava pra caramba. E a gente se dá bem só por conta da comunicação. Com os alunos, e como professora também, eu percebo. E todo dia eu preciso aprimorar a minha comunicação. Porque se um aluno não compreende o que eu falei, a responsabilidade é minha. Eu tenho que falar de uma outra maneira, até ele compreender. Então, o segundo desejo é que as pessoas aprendessem a se comunicar. E o último desejo é que as pessoas acreditassem mais nelas mesmas. Eu fico impressionada como o meu jeito de dar aula é mais nessa pegada de autoconhecimento. A dor que eu mais escuto: eu não sei o suficiente, eu não tenho segurança, eu me sinto mal, eu não me sinto capaz. É impressionante. E pessoas inteligentíssimas com essas frases que eu falo, não é possível isso, de onde que vem? Essa inferioridade que as pessoas têm, essa falta de segurança. Então, o terceiro desejo é isso, que as pessoas acreditassem nelas mesmas, porque o mundo é capaz, gente, é só ir atrás. Deixa eu falar aqui com um pouco. Se você chegou até aqui nesse vídeo, eu convido você de se inscrever nesse canal, porque esse canal você tem a condição de ter pessoas experientes como a Verônica aqui, que vai espelhar a sua vida. E quando a gente escuta alguém como a Verônica, que tem uma trajetória de vida tão linda e de tanto sucesso profissional, isso pode mudar alguma chavezinha lá no nosso eu interior e fazer com que você não cometa os erros que porventura ela cometeu, que falou aqui. Se você porventura vê esse conteúdo, considera se inscrever no nosso canal e já se inscreve lá. E também já se inscreve no curso da Verônica, porque eu também perdi muitas histórias. A gente não está aqui só para contar histórias de sucesso, não. História de fracasso também é muito importante para que a gente tenha sucesso lá na frente, porque às vezes o sucesso chega, mas a gente não está preparado para receber aquele sucesso de Deus até, e Deus tem que trabalhar na sua vida para você receber sucesso. Então essa questão do posicionamento, como o Vano falou, o autoconhecimento, é muito importante você se conhecer em que momento você está da sua vida pessoal para você poder chegar onde você quer na sua vida profissional. Então é um curso diferenciado, que nenhum curso toca nisso para quem é tributarista e contador. Então eu gostaria que você também considerasse de avaliar e se inscrever no curso da Verônica. Arrasou, gostei. E tem que se inscrever agora já aqui no canal do Rodrigo, que é top, hein? Considerações finais para aqui do nosso podcast. Hoje a internet ela é uma coisa muito interessante, né? São asas virtuais que a gente não controla. Então hoje aqui a gente tem audiência em 12 países. Gente que eu nem sonhei estar lá. Gente está atingindo Angola, está atingindo Suriname, Japão, Israel. E aí vai dentro das asas da internet, tanto no Spotify quanto no YouTube. E eu queria que agora você, Verônica, esse seu conteúdo tão maravilhoso, poderia a gente aqui ficar horas aqui falando só dessa primeira parte do teu curso, que é o autoconhecimento, né? Você olhasse para essa câmera aqui e fizesse as considerações finais, olhando para essa pessoa ou essas pessoas que estão espalhadas aí nesses mais de 12 países que estão assistindo aí uma hora ou outra aí o CEO TV Podcast. Olha, apesar da distância, quem está me ouvindo, eu não sei em que país está, se é muito longe, se é muito perto. Uma coisa mágica que o Rodrigo e a internet proporcionam é essa possibilidade de a gente parecer que se conhece. Eu acho isso muito mágico. E já que a gente se conhece, porque se você está assistindo esse conteúdo, é assim que eu sinto, o que eu digo é o seguinte: bora acreditar no nosso potencial. Eu acredito que todo ser humano é especial e por muito tempo eu não pensava assim, tá? Eu fui uma pessoa com uma síndrome de impostora muito grande. Eu sempre achava que eu era insuficiente
E foi só quando eu mudei isso dentro de mim que a minha vida começou a prosperar, que eu comecei a alcançar as coisas que eu desejava. Foi quando eu comecei a acreditar em mim mesmo, porque quando a gente espera que outra pessoa, o gestor, tem que acreditar em você, o seu cliente tem que acreditar em você. Não é assim que funciona, vai ter que vir de dentro para fora. Então a minha mensagem final seria isso, ó. Coloca essa confiança em você mesmo, expande ela para fora, que você vai ver as coisas prosperarem e caminharem da melhor forma possível. A gente vai terminar aqui esse episódio aqui com muita energia, com muita força espiritual que eu recebi aqui nessa conversa com Verônica, uma das melhores conversas que eu tive aqui, uma conversa sincera, uma conversa sem filtro, né? E a gente termina sempre os nossos episódios com as 3 palavras aqui que representam o estilo do nosso podcast, que é saúde, força e fé. Eu ainda vou fazer uma live aqui explicando por que saúde, força e fé, que é um caminhar aí de construção desse projeto e da minha própria vida, que se você entender pilares que estão dentro dessas 3 palavrinhas, com certeza você vai mudar muito a sua vida e a forma de você não se vitimizar num mundo que às vezes quer te vitimizar. Então tenha saúde, que você vai ter energia para enfrentar tudo que vir na sua vida. Tenha força, porque a força ela vem de dentro para fora e não de fora para dentro. A motivação vem de dentro para fora, como disse o Dr. Laí Ribeiro. E tenha fé, porque, como disse um grande teólogo inglês, que falou assim, ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Esse cara é chamado de Adam Spurgeon, é um dos principais aí da Reforma Protestante, ele era chamado do Príncipe dos Pregadores. Isso é um livro de 1800 e pouco. Mas é isso. Termino com essa frase de Adam Spurgeon. Ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Você que está aí nos escutando, saúde, força e fé. Um grande beijo, um grande abraço a todos vocês. E a gente vai ter depois mais conteúdos com Verônica aqui para trazer em outras oportunidades aqui dentro da agenda dela para falar aqui desse tema tão rico que ela tem nos apresentado, tá bom? Nos vemos no próximo episódio. Bye! Arrasou!